Olá, eu sou Rogério Costa. Olá pessoal, eu sou Alberto Maciel, assistência técnica. Essa é uma aula 8, uma aula extra, e nós vamos revisar tudo aquilo que foi falado com alguns detalhes. E olha, aguarde até o final que nós temos uma surpresa para vocês. Vamos lá, na primeira aula nós falamos sobre os fundamentos, o princípio de funcionamento, como funciona o oxigênio e a célula de Nernst. Eu acho que essa aula foi muito importante para começar a compreender o quanto isso hoje é utilizado no veículo com alta tecnologia. Aula 2, sonda lambda de 1 e 2 fios, dedal, banda estreita ou narrowband. Roberto, mostra para aí o dedal. Na aula 2 nós falamos aqui da sonda de 1 e 2 fios, né? As sondas de um fio, revisando aqui, lembrando, que ela leva um certo tempo, né, para começar a funcionar. Você falou de 12 a 15 minutos, por quê? Porque ela não tem um aquecedor, que é só o elemento cerâmico. E ela depende dos gases de escapamento para aquecer. Algumas coisas que nós não falamos lá na aula prática, né, e aqui na teoria também, né, que a sonda de um fio depende muito do potencial de massa. Se você está com um escapamento, com uma certa oxidação, você interfere no sinal da sonda de um fio. Por isso que surgiu a sonda de 2 fios, né, que você não tem um problema. Mas pouco utilizado no Brasil, né, Rogério? Muito. Mas ainda tinha um problema, uma deficiência grande do início de funcionamento dela. Sim. Bom, aí nós vimos essa aula e passamos para a aula 3. A aula 3 foi uma sonda de 3 e 4 fios, ainda dedal, banda estreita, narrowband. Isso, que aí você já tem uma finger, que é em forma de dedo, né, em inglês, finger. Que aí você tem o que aqui, ó? Um aquecedor no elemento cerâmico. Você vai ter esse aquecedor no elemento cerâmico para quê? Que aqueça mais rápido e o seu funcionamento passa a ser mais rápido. Então, a de 1 e 2 fios, você levava lá em torno de 8 a 15 minutos, aqui já caiu para 40 segundos na sonda aquecida, né? Que é os 2 brancos aqui, que é o aquecedor. E ela tem uma vantagem de manter uma estabilidade térmica. Você tendo uma estabilidade térmica, você não tem oscilações no sinal que é emitido por esse sensor. Tanto que quando você dá partida nesse veículo, a alimentação aqui normalmente quando é uma finger, não é uma regra, não é um padrão, mas normalmente é uma tensão contínua. Mas vale lembrar aqui que eu posso ter uma sonda dedal, finger, com uma resistência comum de 3 a 5, que é mais encontrada nos veículos, mas também é utilizado em alguns veículos asiáticos, como Honda, Toyota, Corolla, utiliza uma sonda de 11 a 13 ohms. Essa sonda aqui especificamente é do Corolla. Se eu medir os mais antigos, até 2013, né, que depois veio uma outra sonda. Então, se eu medir a resistência aqui em temperatura ambiente, vai estar em torno de 11 a 13 ohms. E até mesmo alguns carros, né, saiu com uma sonda específica. Você olha e você fala que é uma finger, é uma dedal, os fios cruzados, mas ela tem uma resistência diferente, o núcleo dela é diferente. Isso utilizado, por exemplo, se você pegar a linha GM no Onix, no Prisma, Cobalt, é muito utilizada essa sonda específica, nós chamamos de sonda específica, que é uma sonda dedal específica. Não são normais. Exatamente. E aí nós tivemos a aula 4, que iniciamos sobre sonda planar. Foi uma mudança na tecnologia, ainda a banda estreita. Com uma curiosidade, quando foi lançada a sonda planar na Europa, foi na mesma data que foi lançado o primeiro Corsinha aqui no Brasil. Então, em 1994 na Europa e aqui no Brasil, o Corsinha com a sonda de um fio. Aí foi a grande evolução, né? Na verdade, aqui para a época, porque a sonda planar ela tem uma grande vantagem que o seu tempo de funcionamento dela é mais rápido do que a convencional. Falamos de tempo aqui todo momento, né? De 1 e 2 fios, 4 fios. Essa aqui já caiu para 10 segundos. Né? Por quê? Porque ela é mais eficiente, porque assim, você não tem um dedal mais, você tem uma lâmina aqui, são várias camadas, né, Rogério? Então quantas camadas é multicamada, ela pode variar de 8 a 16 camadas. Então, onde os gases passam diretamente aqui na célula e aquece mais rápido, então ela é mais sensível. Por isso que até mesmo aqui eu tenho uma resistência um pouco maior. A resistência normalmente da planar é de 8 a 10, lembrando. Quando eu tenho uma resistência menor, eu tenho uma maior potência, mas eu tenho uma maior corrente de consumo.
E quando eu tenho uma resistência maior, eu tenho um menor aquecimento, mas tem uma vantagem que gasta menos energia, né? Eu tenho menos energia nela, então eu tenho uma potência menor, uma maior resistência, menor potência e menor corrente de consumo. Sim. É uma sonda mais sensível, mais rápida. Aí onde começou as confusões de aplicação, porque Sim. até então quando você tinha sondas de 1 e 2 fios e a finger comum, você não tinha problema de aplicação. Quando surgiu a sonda planar, aí, poxa, e agora? Qual que é a sonda que eu devo aplicar? Convencional, planar, posição dos fios, aí gerou uma série de confusões, por isso essas dicas, né? Sim, e uma das dúvidas que surgiu também é que se é possível utilizar todas como sensores universais. O sensor universal só é possível até antes da sonda planar. Depois da sonda planar já não é mais possível. Então veículos que utilizam ainda sensores de dedal, que a gente chama de banda estreita, salvo, ainda tem a exceção dessas sondas que são específicas. Mas normalmente você poderia usar nas sondas antes da planar universal, depois já não é mais possível. Hoje não sugere mais sonda universal, porque tem muitos parecidos que você jura que é uma planar, mas não é. Não é. E se você montar, você pode até mesmo queimar a sonda ou ter algum outro dano lá no veículo. Aí nós fomos para a aula 5, aí começou a complicar, né? Eu sei disso, mas é uma exigência da tecnologia mundial. A sonda banda larga de dedal e planar, muito utilizada em competição, principalmente em veículos de alta performance, chamadas de banda larga ou wideband, tanto podem ser de dedal ou planar, finger ou planar. Nós temos aqui até uma curiosidade, Betinho, mostra o conector de uma de 5 fios. Normalmente a banda larga, né, o wideband, ela é 5 fios, porém ela tem 6 pinos no conector, 6 terminais. Por quê? Porque eu tenho aqui um chip de calibração no conector. Um resistor, né, de calibração. Então esse 6º pino está ligado nesse resistor de calibração. Você não tem problema de aplicação aqui, só que tem um outro porém. Você tem que ter um equipamento específico para fazer a medição dessa sonda, porque você já não pega mais aquele sinal senoidal também. Então você tem que ter um equipamento. Por exemplo, quando eu vou fazer um teste, realizar um teste com essa sonda de banda larga, antigamente eu podia usar um osciloscópio, né, um multímetro, algum scanner comum. Na banda larga eu tenho que já usar um scanner específico. Sim. Que eu vejo o fator lambda e o valor de corrente dela. Nós chamamos de equipamento dedicado, ele é dedicado aos novos veículos, né? Um scanner específico dedicado. E aí nós tivemos uma aula 6 falando de relação ar-combustível, Air-Fuel Ratio, um sensor de 4 fios, que também tem alta tecnologia, ele também é planar, que mudou um pouco a história, né, Betinho? Essa aqui é a identificação dela. O detalhe dessa sonda é a FR, que ela é como se fosse uma banda larga também, porém 4 fios. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, senão você pode confundir ela com uma planar. E ela também requer um equipamento específico para fazer a avaliação. Porque se você testar ela com um multímetro, você não vai pegar senoide. Talvez você pegue aqui um fator lá, 450 mV travado, que seria uma mediana, um fator lambda igual a 1. Então, o que eu devo medir aqui? Lá na aula prática, no veículo que fizemos no Toyota Etios, você viu que ela tem o que? Conforme você acelera, ela varia o valor de corrente em miliampere. Exato. Né? E você também consegue pegar o fator lambda dela. Então, só tomar muito cuidado para não confundir ela com uma planar, que ela parece uma planar, na verdade ela tem uma lâmina igual da planar. Só que a função dela é diferente. Só que a função dela é diferente. Você consegue verificar a resistência dela, é um pouco menor, né? A resistência é bem baixinha, aliás, em torno de 2 a 3 ohms. Você já consegue identificar, e normalmente lá no veículo, quando você tem uma peça original dessa aí, você tem 2 fios pretos, um azul e um branco. Normalmente é padrãozinho essas cores aqui para sonda FR. Usado mais em veículos asiáticos, né? Eu tenho pego muito em Toyota, Honda, Mitsubishi e Subaru e alguns Suzuki também. E no Nissan Sentra também já saiu com essa sonda. Alguns carros, você pegar o Civic 2005, 2006, o primeiro New Civic, já é equipado com essa sonda. Então é uma sonda já antiga também, lá fora. Lá fora, mas aqui ainda é moderno. E aí nós pegamos a última aula, que foi a aula 7, planar, nova geração, que nós apelidamos carinhosamente de fio vermelho. Ela é aspecto de uma planar, ela é uma lâmina plana,
ela tem um sinal que não é digital em PWM, o sinal dela é senoidal, narrowband. Fio vermelho, né? A posição do fio aqui. O que é o fio vermelho? Na verdade, o fio vermelho e o branco é o aquecedor dela, né? Você tem aqui um aquecedor, a resistência vai estar em torno lá de 3 a 5 ohms, né? Nesses dois fios. O positivo seria o vermelho, o negativo seria o branco, onde o branco, que é o negativo, que você tem a corrente aqui de microampere, que você explicou lá na aula. Que ela tem uma bomba de oxigênio dentro. Exatamente. Como as sondas de 5 fios. E essa bomba é alimentada por uma corrente que é gerada no sistema e passa pelo fio branco. Porém, pessoal, é um detalhe importante aqui, além de ela ter a bomba de oxigênio, né, que ela tem essa corrente também, mas ela tem um sinal senoidal igual a planar. Se você for fazer a avaliação aqui do sinal, você vai ver que vai gerar lá de 50 a 900 milivolts. E outro detalhe, tem que tomar muito cuidado nos veículos, porque às vezes você tem o mesmo veículo com motor modeliano que pode ter uma sonda de fio vermelho ou não. Isso depende muito do sistema do carro. Mudando o sistema do carro, você tem o mesmo conector, né, com outra lambda. Já não tem um fio vermelho. Uma curiosidade também, essa sonda e uma wideband. Vocês podem encontrar isso também. Aqui nós temos um catalisador, eu vou ter do meu lado direito aqui o pré, um sensor pré, e do lado esquerdo um pós-catalisador. É provável que vocês encontrem veículos assim, uma sonda banda larga no pré e uma sonda com fio vermelho no pós. Pode acontecer? Pode. Podem ser as duas iguais, banda larga? Pode. O que você não vai encontrar é, por exemplo, uma sonda de 1, 2 ou 3 fios aqui, ou de 4 fios de dedal. É muito raro, eu acho que eu nunca vi Até isso. porque a sonda pré e pós veio na norma OBD-BR2 finalzinho em 2009, já não tinha carro com sonda em 2 fios, né? Sim. Mas o que você colocou é importante, porque os carros mais antigos, né, 2009 em diante, vamos dizer 2009 até 2015, normalmente você tinha a sonda pré e a pós, em alguns modelos são iguais, né? Quando você tem uma sonda banda larga aqui, normalmente lá atrás pode ser uma planar ou uma fio vermelho. Sim. Quando você tem uma sonda FR na pré, atrás dificilmente você tem uma FR também. Posso dizer que tenha, mas na maioria das vezes ela é uma específica de 13 ohms ou até uma planar. Então hoje tem que tomar muito cuidado que nem sempre são iguais, né? A sonda, não necessariamente a pré é igual à secundária. Tá. Com isso, nós fechamos esse trabalho e, como prometido, todo o material didático vocês encontram no nosso site. E vem aqui uma coisa importante, que são algumas informações técnicas. Na relação ar-combustível, as sondas AFR de 5 fios, planar, o aquecedor de 3 a 5 ohms, 12 segundos a 10.5 volts o aquecedor fica na onda em PWM, e 10 segundos após o start a frio. Tá? Princípio de Nernst mais ionização é o tipo de sonda, isso na de 5 fios, e ela pode chegar a 1030 graus. O tempo de vida aqui é de aproximadamente 300 horas desse componente. 980 graus centígrados é a temperatura de trabalho. Ela pode estar no pré e no pós-catalisador. Ela tem o sistema LTC, que é Low Temperature Control, e o TSP, que é o Thermal Shock Protection. Muita gente, mas existe uma proteção se bater uma gota d'água? Existe. Se bater uma sujeira? Existe. Nessas sondas, quando evoluiu para planar, se tomou cuidado de se fazer na cerâmica um TSP, que é uma proteção térmica nesse tipo de sensor. Então, como prometido, está aqui o nosso presente para vocês. Nós criamos já há algum tempo uma tabela que tem todos os tipos de sensor, todos esses sensores, com todas as informações que vocês precisam no dia a dia. Nós chamamos isso aqui de uma ferramenta. Tá? Você pode baixar no nosso site, está em PDF, uma ferramenta que você vai imprimir e você tem toda a informação, cor dos fios, tipo de sinal, se você colocar o osciloscópio, princípio de funcionamento, valores de resistência, tem isso aqui. Nós temos outros materiais também que vocês podem baixar no nosso site, como 7 passos. Fala um pouco sobre os 7 passos. Os 7 passos você consegue identificar lá como fazer a avaliação se a sonda está com sinal ok ou não, quais tipos de sondas, o sinal da sonda pré e pós-catalisador,
né? Tem até algumas lá dicas, né, para você fazer o teste direto na sonda, qual que é o fio que eu vou aplicar lá, fazer o teste, e inclusive na sonda FR também, qual é o tipo de sinal da sonda FR. E você pode pedir esse material também, ligando no 0800, pode utilizar o nosso WhatsApp, que a gente envia também esse material. Tá bom. Então, com isso, encerramos mais esse curso de sonda lambda. Só podemos agradecer da nossa parte, né? E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado da minha parte, o Rogério Costa. Bom, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.